E agora nós iremos falar um pouco mais, entender um pouco mais sobre os containers. Então, pessoal, chegou aquela pergunta clássica, né? O que é um container? Então, falando de uma maneira bem breve, bem resumida, o container nada mais é do que uma criação tecnológica que possibilitou você fazer o deploy de suas aplicações, por exemplo, sem a necessidade de uma máquina virtual. Ou seja, eles são muito mais leves do que uma máquina virtual, né? Uma outra característica deles é que eles nascem e morrem com muita rapidez e facilidade, ou seja, eles são efêmeros. Nós iremos ver, né, vocês irão ver futuramente nas próximas aulas, que nós iremos inicializar e remover um container com muita rapidez. Além disso, tem outra característica, é que eles não têm aquele custo de manutenção com o sistema operacional, como havíamos visto na aula anterior sobre as máquinas virtuais. Eu trouxe aqui esses dois diagramas, né, só para que a gente consiga enxergar de fato as diferenças entre os dois cenários, né? Então, notem aqui que no cenário das máquinas virtuais, nós temos essa camada extra dos sistemas operacionais. Então, se tiver 10 máquinas, serão 10 sistemas operacionais. Com o container, não, é diferente. Existe um carinha aqui, um software chamado Container Engine, por exemplo, que ele vai fazer a gerência dos containers, certo? E vai fazer com que ele use esses sistemas diretamente do sistema operacional, ou seja, ele vai conseguir, de fato, fazer a utilização dos recursos sem a necessidade, de um sistema operacional extra, um sistema operacional a mais, além do sistema operacional da sua máquina, né? Beleza, aí você pode me perguntar, Lucas, e se eu não utilizar um container, né? E se eu fizer como faço aqui na minha máquina? Eu utilizo vários aplicativos ao mesmo tempo e nunca tive problema com isso. Mas quando se trata de servidor ou empresa, pessoal, é um pouco mais diferente, é um pouco mais complicado. Então imagine só, certo, que eu tenho aqui meu servidor, instalei meu sistema operacional aqui Ubuntu e configurei o meu Apache, meu banco de dados, fiz deploy da minha aplicação. Em um determinado momento, a aplicação faz uma requisição ao banco. Essa requisição é uma requisição que demandou muito processamento, né? E, de alguma forma, aquele processamento puxou todos os recursos do meu servidor e acaba travando. Então, trava o banco de dados, trava a aplicação, caiu. Então, eu vou ter que tomar alguma atitude mais drástica, como iniciar o servidor, enfim. E numa situação dessa, né, é, é muito complicado do que estar utilizando o seu computador pessoal. Beleza. Outro contraponto, né? E se cada aplicação precisar de uma versão específica de uma biblioteca? Então, vamos supor que você tem uma aplicação que necessita do Java 8 e outra aplicação um pouco mais recente que precisa do Java 11, por exemplo, né? Assim, existe esse tipo de configuração para fazer, mas é um pouco mais burocrática, né? Então, esse também se torna um impedimento, né? Uma outra característica, né, um outro contraponto, é se mais de uma aplicação precisar utilizar a mesma porta. Então, pessoal, devido a esses contrapontos e outros, né, que esse cenário não é o ideal para se utilizar. Beleza, agora eu vou trazer por que utilizar os containers, certo? Então vamos lá. Com eles nós ganhamos isolamento, né? Vocês verão futuramente nas próximas aulas o conceito de namespace, né? Entender um pouco mais sobre a rede, né, dos containers, enfim. Então, com esses recursos eu consigo facilmente isolar eles, né, para alguma requisição que não seja permitida, uma requisição externa ou até de outros containers, certo? Além disso, eu controlo meus recursos, então com o Container Engine, eu consigo fazer com que um determinado container consiga consumir 20% do processamento total do meu hardware, eu disponibilizo X% do meu HD, né? Então eu consigo ter esse controle dos meus recursos, com que faça que ele não chegue naquele cenário de consumir todos os recursos do hardware, certo? Além disso, a gente ganha muita agilidade na infraestrutura. Como eu falei, a gente consegue matar e inicializar um container com muita rapidez. Outra característica, né, outra vantagem, é a possibilidade de trabalhar com diversas versões de bibliotecas. Então, aqui nós não teremos a dificuldade para ter um aplicativo com Java 8, com Java 11, enfim, isso não será problema. Além disso, é muito mais leve do que uma máquina virtual, né, e como eu falei anteriormente, ele não requer manutenção com o sistema operacional, já que não necessita, de uma camada extra de sistema operacional sobre as nossas aplicações. E agora que já falamos sobre container, bora falar sobre Docker? Então esse é um assunto para a próxima aula e espero vocês lá.